Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o ex-vereador e ambientalista Gabriel César Bittencourt. Nascido em Silvianópolis, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1956, Gabriel Bittencourt é casado com Isilda Bittencourt e pai de Bruno, Gabriela, Victor e Caetano. Graduado em Ciências Físicas e Biológicas e pós-graduado em Educação Ambiental, Gabriel foi professor de Educação Ambiental por 15 anos. Ingressou na carreira política como vereador pelo PT em 1993, ficando até 2004, quando saiu para as eleições à Prefeitura de Sorocaba. Foi o maior percentual de um candidato do PT em Sorocaba nas eleições majoritárias, mas não se elegeu. Depois, foi secretário de Meio Ambiente de Porto Feliz, na gestão do então prefeito Cláudio Maffei. Após isso, candidatou-se a deputado estadual, ficando como segundo suplente pelo PCdoB. Em 2008, Gabriel participou de sua última candidatura como vereador, sendo um dos mais votados pelo PCdoB. Porém, o partido não atingiu o quociente eleitoral. Por fim, desfiliou-se do partido, abandonando a atividade político-partidária. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores do Vida Pública. Nós é que agradecemos e, é claro, Gabriel, você deixou a vida político-partidária, mas a política continua, né? A política é uma atividade inerente ao ser humano, né? A gente que vive em sociedade sabe que é necessário participar de todas as formas. Eu não me furto, nunca me furtei. A minha ação político-partidária, os meus mandatos, eles foram fruto desse entendimento. Ou seja, mesmo quando era estudante, participava de grêmio estudantil, diretório acadêmico, e não é porque deixei a vida político-partidária que deixei de atuar politicamente na sociedade. Atuo e vou atuar sempre. A política, não a político-partidária, mas a política, ela é sinônimo de cidadania? Sinônimo de cidadania. A gente que vive num sistema representativo, por exemplo, a gente não pode esquecer que deputados, vereadores, prefeitos estão lá nos representando e a gente tem a obrigação não apenas de elegê-los, né, mas a obrigação também de acompanhar os seus mandatos, de cobrar posturas, de cobrar ações que estejam em consonância com aquilo que a gente pensa. A gente é eleitor, nós que fomos responsáveis pela eleição desses nossos representantes. E agora nos conta, você mineirinho, vindo lá de Silvianópolis, aliás, uma cidade que fica exatamente onde? Gabriel Bittencourt, vindo de lá para São Paulo, para Sorocaba. E agora, atualmente, em Mairinque, né? Isso. Mas como foi a vida? Silvianópolis, onde fica essa cidade? Silvianópolis é uma daquelas cidades de Minas que, quando as pessoas perguntam onde você nasceu, você fala assim, bem, é perto de Pouso Alegre, é do lado de Alfenas, e é verdade, é assim que eu me refiro a ela, porque hoje Silvianópolis deve ter em torno de 3 mil habitantes, um pouco mais que isso. É uma Jumirim. Na cidade, no município chega aos fantásticos 6 mil habitantes, mais ou menos. Então, uma cidadezinha muito pequena, nasci lá, meu pai é bancário, então a gente mudava a cada praticamente 2 anos e morei por várias cidades do interior de Minas, do interior do estado de São Paulo, a maior parte delas todas cidades pequenas, até que saí, fui estudar e acabei também adquirindo talvez o hábito de mudar de cidade em cidade, morei em várias. E, por último, antes de Sorocaba, morei em São Paulo por um tempo, até que vim para Sorocaba, que me seduziu por ser uma cidade acolhedora. Naquela época, no início dos anos de 1980, uma cidade relativamente tranquila, né, com boas opções. Aí vim morar para cá. E fiquei aqui durante quase 30 anos. Ainda tenho as minhas raízes aqui. Minha esposa leciona na Faculdade de Engenharia daqui, da Facens. Eu estou aqui praticamente toda semana, mas agora morando no meio do mato, num lugar bem tranquilo, na cidade vizinha aqui de Mairinque.
Aliás, dentro daquele cenário que muito lhe agrada, né, Bittencourt? Porque você, na área ambiental, quando vereador, teve também uma expressividade nessa área, também agindo politicamente também, lutando, até me lembro aqui numa ocasião da instalação de um hipermercado ali na Zona Norte, né? Que iam ser derrubadas várias árvores, uma chácara grande, né? Você mobilizou muitas pessoas naquela ocasião para tentar evitar o empreendimento. Foi. É uma briga muito grande, né? Até porque essa questão ambiental, apesar de tão importante e essencial para a vida, ainda ela é muito recente para a população, né? As pessoas parece que não entendem muito ainda, né? E assim, esse campo socioambiental, ele é visto muitas vezes de uma forma romantizada, até que de alguma forma você fira determinados interesses, e a maior parte das vezes os interesses feridos são de caráter econômico e político. Aí você passa a ser o inimigo do progresso, aquele que quer voltar à idade das pedras, nas cavernas. E nesse caso, inclusive, dessa luta na época do empreendimento aí do hipermercado, foram 2 anos de polêmica em que o projeto ficou parado, mas o resultado, acredito que foi muito adequado, é isso que a gente busca, a sustentabilidade. Ou seja, ele se implantou sem derrubar todas as árvores que pretendia no seu projeto inicial, mitigou, ou seja, minimizou muitos dos impactos que eram previstos e fez uma série de compensações para a sociedade, especialmente para as cooperativas de catadores. É o que a gente busca na maior parte das vezes. A gente não busca manter, em certos momentos, o ambiente íntegro e natural como ele era antes da ocupação do ser humano. Mas já que estamos aqui, muitas vezes o progresso nos impele a desenvolver as nossas ações, que elas aconteçam com o menor impacto possível. Ou seja, isso significa a cunhada palavra, né, de expressão da sustentabilidade. Um programa estadual do governo do estado de São Paulo, do selo Verde Azul, Sorocaba, entre algumas cidades paulistas, ganhou por 4 vezes esse selo Verde Azul. Sorocaba é uma cidade ambiental? Tem essa preocupação? Olha, Sorocaba tornou-se. Quando eu era vereador, briguei muito por uma série de questões políticas, por exemplo, relativas à arborização urbana. Sorocaba é uma cidade com uma temperatura, sobretudo no verão, muito alta, a despeito disso, com uma qualidade de arborização urbana muito ruim do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Isso fazia parte da sua história. Na época aí se cortavam e podavam árvores por qualquer motivo, às vezes até por pressão política de vereadores junto aos órgãos da prefeitura. Mas isso mudou com o tempo. Eu acredito que com a criação da Secretaria de Meio Ambiente, com os compromissos necessários para poder, inclusive, ter acesso a recursos estaduais, ao Comitê de Bacia, tudo isso fez com que as políticas públicas aparecessem, fossem engendradas, né, em Sorocaba, e eu acredito que hoje ela tem esse selo verde e azul assim, de forma merecida mesmo. Políticas importantes foram implantadas, projetos importantes estão em vias de acontecer, a gente tem acompanhado e com satisfação, porque hoje o que acontece foi fruto de muita cobrança durante muito tempo, por conta das condições ruins de uma Sorocaba que eu peguei com um rio extremamente poluído, qualidade do ar muito ruim, arborização urbana péssima, ou seja, condições ambientais ruins para todos que moram aqui em Sorocaba. Hoje isso mudou, felizmente. O planeta Terra está superaquecendo de verdade? Existe um fenômeno global? Existe. O que está em questão muitas vezes é a discussão o quanto as intervenções humanas elas são responsáveis por esse aquecimento. Se é praticamente a totalidade o aquecimento é de responsabilidade exclusivamente da atuação do ser humano, ou se é parcela disso, ou se a atividade humana ela simplesmente acelerou um ciclo planetário. Mas isso está acontecendo. Tudo que a gente tem visto, inclusive pelos estudos da ONU, nos parece que é inexorável que isso aconteça, e a gente vai ter que saber como gerenciar isso, especialmente por uma situação que do ponto de vista social injusto, né? Todos esses eventos climáticos extremos que geram enchentes, geram tempestades, catástrofes as mais variadas possíveis, ela atinge
fundamentalmente as classes sociais mais desfavorecidas, aquelas que moram em costas de morro, perto de áreas alagadas. Então, são, infelizmente, sobre essas pessoas que incidirão as catástrofes mais graves que são previstas aí por conta do aquecimento global, ou melhor dizendo, por conta das alterações climáticas, porque o que se espera é que no planeta, em alguns locais do planeta, haja um aquecimento, em outros, o contrário, um resfriamento, ou seja, se muda o eixo climático do planeta. Como vereador, você conseguiu fazer tudo aquilo que você havia se prontificado a fazer ou não deu tempo? Olha, eu digo às vezes quando as pessoas me perguntam se você abandonou a política, como isso é para você, né? Do ponto de vista de abandonar a política partidária e não estar concorrendo mais a cargos públicos, eu vejo com satisfação os meus 12 anos de vereança, meus 3 mandatos. Eu acho que eu fiz o melhor que eu pude, me dediquei tanto quanto pude a esses mandatos e acho que ele produziu boas políticas, alguns resultados concretos, inclusive do ponto de vista de elaboração de leis que hoje estão aí vigindo no município. Na época, o meu mandato propôs a criação de um parlamento regional. Isso tem praticamente 14 anos, era uma reunião de vereadores de toda a região para discutir os problemas que são comuns na região, ou seja, antecipando um pouco essa coisa de região metropolitana. Foi muito bom para todos os vereadores, bom para as câmaras municipais de uma forma geral, uma troca de experiência salutar, apartidária. Então, assim, gosto de ver o que produziu, porque foi fruto de sacrifício pessoal, familiar, mas de dedicação a um ideal, a uma forma de fazer política. Então, acho assim, cumpriu-se um ciclo e eu não... Algumas coisas, evidentemente, que não dão tempo, algumas coisas a gente não consegue, é claro, mas eu vejo com bastante tranquilidade o resultado desses 3 mandatos. As pessoas vão se perguntar, depois de vereador você tentou ser prefeito, depois deputado estadual, foi secretário do Meio Ambiente em Porto Feliz. O fato de você ter deixado a política partidária foi em razão de frustrações ou foi em razão da questão ideológica, ou seja, desacreditar da finalidade para que foram criados os partidos? Olha, eu sei, é claro, eu militei, estive no PT, entrei no PT na sua fundação, nos idos de 1981, por volta disso. E sei por conta disso, fui presidente do partido, que a vida na política partidária não é um convento de freiras, é uma disputa muito grave, muito acirrada, disputa de poder o tempo todo, dentro do próprio partido. Isso, embora cause em alguns momentos causa situações ruins, né, do ponto de vista do companheirismo que deve fazer parte de uma agremiação, a gente sabe que é assim que acontece. Entretanto, nos movia o lado ideológico, né? A gente, por exemplo, dentro do partido, por mais que brigava, quando se fechava as portas do partido e ia para a rua, todo mundo ia junto para poder brigar pelo mesmo princípio ideológico, pelos mesmos propósitos partidários. Isso, aos poucos, isso, no meu entender, foi diluindo, e os partidos que tinham um perfil claramente de esquerda, outro claramente de direita, eles foram, muitas vezes, nos processos eleitorais, se reunindo e fazendo as suas coligações. Muitas vezes, quando o executivo assumia uma prefeitura, um governo e tal, para poder governar, acabava compondo com forças diametralmente opostas, e essa situação toda acabou diluindo aquilo que era a ideologia, aquilo que era o perfil. E eu, hoje, sinceramente, pouco vejo diferença entre as siglas partidárias. E isso, de fato, é uma coisa que me afastou. Não só as questões internas dos partidos em que militei, não só, especialmente, digo, no caso do PT, mas essa questão que hoje atinge indistintamente todos os partidos, essa geleia geral que virou, onde poucos se identificam, exceto alguns partidos mais à esquerda, outros mais na extrema direita, pouco se identifica do ponto de vista ideológico quem é quem. Está todo mundo falando quase que as mesmas coisas.
nas campanhas eleitorais, inclusive para prefeito, às vezes você vê o candidato colocando o seu diferencial como assim, eu vou fazer um choque de gestão, porque a diferença é na gestão, ou seja, não é princípio ideológico ali, assim, é quem é o melhor gestor, né? Quem é o melhor gerente para a cidade. E não é isso que eu acho que tem que ser o que diferencia um partido de outro. Apesar de tudo isso, não significa que você possa, no futuro, filiar-se ou voltar a disputar algum outro cargo eletivo? Olha, quando eu ingressei na política, quando fui candidato a vereador, eu fiz por determinados motivos. Eu acreditava que o meu mandato poderia ser instrumento, eu militante ambientalista, acreditava que o meu mandato podia ser um instrumento de luta no campo socioambiental. E como de fato procurei fazer, é claro que um mandato a vereador você não fica exclusivamente voltado para uma bandeira, mas eu fiz por isso. Quando saí também sem nenhum tipo de sair da disputa da política partidária, da política eleitoral, saí sem nenhum tipo de peso, porque assim, não me apega a poder ou qualquer coisa do tipo. Como disse, fiz por um objetivo e por um ideal. Se em algum momento aparecer a necessidade, perceber a necessidade que uma disputa em determinado campo será bom para que eu possa atuar modificando a realidade em que vivo, dentro daquilo que eu entendo que possa ser melhor para a sociedade, também não vão me furtar a tornar a vida pública, embora isso seja um cenário bastante distante no meu horizonte. O Gabriel Bittencourt não foge às responsabilidades, né? Não, de jeito nenhum. Gabriel, pois bem, você que foi uma figura marcante aqui em Sorocaba como vereador, 3 mandatos, fez história, atuou bastante também nesta questão do meio ambiente, enfim. As pessoas se perguntam, por onde anda Gabriel Bittencourt? O que ele faz hoje da vida? Bom, já sabemos que atualmente você mora na área rural de Mairinque, está numa chácara lá, numa fazenda. No latifúndio. No latifúndio, fotografando todo tipo de espécie da fauna, flora, enfim. O que vem fazendo o Gabriel? Bem, fora isso que de fato tem me agradado muito, que é a relação mais direta com o ambiente, se não íntegro, o mais possível dessa integridade, ou seja, eu acordo com o saracura cantando do lado da minha janela, durmo com o jacuzzi fazendo um barulhão danado ali próximo também do meu quarto, fotografo, consegui unir 2 paixões, que é a fotografia, que era uma coisa que estava meio adormecida no meu dia a dia, com o ambiente natural. Então, fora isso que me traz muito prazer, eu acabei montando uma pequena empresa de consultoria, onde atuei por um bom tempo, e nesse meio tempo prestei uma assessoria também a um deputado estadual, o deputado Pedro Bigardi, que acabou se tornando o prefeito de Jundiaí. Foi uma experiência muito boa também, porque ali consegui produzir alguns elementos do ponto de vista técnico que eu acredito que foram importantes para o mandato dele. Hoje também o outro deputado do PCdoB, Gustavo Peta, um jovem que assumiu o Parlamento Federal, me pediu também para lhe ajudar numa assessoria de caráter técnico. Também não me furtei, é uma coisa que é possível eu fazer, especialmente hoje com as proximidades que a tecnologia na área da informática, a internet nos traz, né? Eu posso estar lá em casa, no meio do mato, conversando com ele em Brasília, trocando ideias via internet. Então, essa facilidade permite que eu não abandone totalmente essa vida mais rural com atividades técnicas, políticas que são importantes. Portanto, paralelamente a tudo isso, você ainda continua acompanhando essa questão política, né? Aliás, Jundiaí também é uma referência na questão do meio ambiente. Você falava há pouco sobre um projeto que você desenvolveu lá para o prefeito, lá junto ao prefeito em Jundiaí, que é a questão do ecotúneis. O que é isso? Olha, foi um projeto do qual eu me orgulho muito de ter feito, né? Grande parte da mortandade da fauna se dá por conta das estradas acabarem passando por meio do seu habitat. Então a fauna que transita para lá e para cá acaba sendo atropelada, e isso é mais grave inclusive em outras regiões, como a região pantaneira. E eu elaborei um projeto de lei a pedido dele, colocando como obrigatório para as novas estradas, novas rodovias, estudos que identifiquem onde há passagem natural de fauna, e aí se possam fazer tanto
túneis por baixo da pista como passagens aéreas, o que não é novidade nenhuma. Em várias partes do mundo existe isso. Eu simplesmente coloquei como obrigatoriedade para essas novas estradas e para as já instituídas, as estradas que estão aí, que também, num determinado prazo, desenvolvessem esses estudos e também fizessem essas passagens. O projeto tramitou, infelizmente, com a lentidão que às vezes se tramita dentro dos legislativos, passou por todas as comissões, com aprovação, com algumas emendas, está pronto para ser votado na Assembleia Legislativa. O que me surpreendeu recentemente é que essa coisa de você navegar na internet, vai para lá, vai para cá, procura isso, procura aquilo, de repente vi um deputado da Assembleia do Mato Grosso do Sul comemorando a aprovação de um projeto. Olha, estou praticamente, ouso dizer, inspirado no meu. Fui ler o texto do projeto, é aquilo lá mesmo. Inspirado, baseado, copiado. E o que foi muito bom, né? Acho que foi bom para o Mato Grosso, bom porque pode criar referência para outros estados desenvolverem projetos como esse, que no final das contas é capaz de, se não evitar a mortandade, pelo menos diminuir muito. A gente viu já aí na rodovia da Anhanguera, uma vez uma onça parda de grande porte foi atropelada, foi curada, foi devolvida à mata, ganhou o apelido de onça Anhanguera. Num segundo momento foi atropelada novamente e morta. Então, assim, a existência de ecotúnel pode não evitar, ecotunes, né, pode não evitar a mortandade dos animais, mas sem dúvida minimiza muito, diminui muito a possibilidade de atropelamentos. Gabriel, pelas andanças que você tem na região em que você mora atualmente, que tem bastante mata, né? Você até estava dizendo que você mora no meio do mato, né? Você obviamente fotografa, é um prazer, né, para você a fotografia, né? Não é uma profissão, mas Sim. é um hobby que você tem. E você já nos contou que você fotografou umas espécies de pássaros, enfim, animais terrestres de diversas variedades. Conte um pouco para o nosso telespectador, descreva como é esta fauna na nossa região, aqui em Mairinque, em Sorocaba. Como está? Está bem? Olha, essa região de Mairinque, São Roque, ela é uma região que me surpreendeu por conta da diversidade, da riqueza de fauna. Ela talvez por fazer parte até de um corredor natural de animais que vêm da Serra do Japi, passam por Cabreúva, passam por Mairinque, vão até São Roque no processo reprodutivo, especialmente aquelas que são consideradas de topo da cadeia alimentar, como a onça parda, que precisa de grandes áreas para o seu processo alimentar e reprodutivo. Então, eu fiquei muito surpreso. Eu tive a oportunidade de ver lá perto de casa veado catingueiro, tamanduá, além de onça, que já não havia, mas passou por lá. É claro que também é frequente a gente encontrar com animais que não são bem-vindos perto de casa, como uma variedade grande de cobras, né, de répteis de uma maneira geral. Aves, já fotografei mais de 100 tipos diferentes de aves, assim, nas proximidades da minha casa. Aves importantes do ponto de vista de cadeia alimentar, como o gavião pega-macaco, que é um gavião que tem quase 2 metros de envergadura, um bicho fantástico. Ver aquela ave assim, tão próxima da gente como eu vi, é uma coisa que emociona. Mas emociona tanto um gavião pega-macaco quanto um beija-flor pequenininho, às vezes na varanda da casa da gente, fazendo o seu processo de alimentação e polinizando as flores. Então, são coisas que têm me encantado muito e coisas que eu acho que nós, sociedade, temos que, de todas as formas, procurar garantir que essa convivência nossa com o ambiente silvestre ela seja o mínimo, tenha o menor impacto possível. Onde eu moro é uma região de chácaras e o processo de ocupação foi um processo planejado, interessante, que permitiu que houvesse corredores de matas assim, de grande distância, mais de 800 hectares de mata, por exemplo, que consegue fazer com que as chácaras existam lá com o seu processo de ocupação, com casa, equipamentos de lazer, entretanto com as matas no fundo, onde está a vida silvestre, ou seja, há um equilíbrio ali muito mantido de uma forma muito inteligente e que a gente tem que procurar, não só lá, mas em qualquer lugar, manter esse processo. Vou morar no meio do mato, mas também sei que estou ocupando uma área onde já existem outros habitantes. A vida silvestre está lá e eu tenho que impactá-la o mínimo possível.
Além deste Gavião Pega Macaco, é isso, né? Gavião Pega Macaco. Alguma outra cena que já te surpreendeu mais assim na hora de fotografar? Uma cena que me surpreendeu, outras já surpreenderam, mas eu quero até dar um testemunho aqui. Às vezes a gente fala da área que eu estou morando, que é uma área de mata e tal, e as pessoas muitas vezes no Facebook, quando veem as minhas fotos, falam: nossa, você mora no paraíso, que legal. E de fato, eu acho que é um paraíso e gosto muito. Mas as pessoas às vezes desconhecem aquilo que está na sua proximidade, no seu entorno. Eu fotografei uma cena muito interessante de uma ave bonita, que é um gavião caramujeiro. O gavião caramujeiro, ele, como o próprio nome diz, ele se alimenta quase que essencialmente de caramujos. Então ele fica em região de lagos, pairando sobre os lagos. A hora que ele observa que tem um caramujo abaixo da superfície da água, mas não muito mais que uns 30 centímetros, ele mergulha, vai com os pés, pega com os pés, a água chega quase até seu pescoço, então ele tem que fazer um esforço muito grande para levantar novamente o voo e sai com aquele caramujo, pousa e come. E eu consegui fazer uma fotografia dessa sequência, ele no ar, ele pousando, pegando, saindo e depois comendo. Foi um golpe de sorte muito legal. Isso aconteceu numa lagoa aqui perto de Vitória Régia, em Sorocaba. Lagoa essa que eu também já fotografei numa só foto, num quadro. Uma ave de grande porte, do tipo de uma garça, que é o cabeça seca, junto com um colhereiro, junto com uma garça moura. Ou seja, você pega o quadro da foto e fala assim: onde foi? No Pantanal? Não, em Sorocaba, aqui na zona urbana. Então a gente tem, talvez, fruto de um respeito adquirido recentemente às aves, porque na minha época de infância, a ave era sinônimo de captura, vão matar, vão caçar, vão engaiolar, né? Mas talvez fruto desse respeito adquirido, fruto da legislação hoje que penaliza, que identifica como crime, né? Você matar, você caçar uma ave, e também fruto muitas vezes, da manutenção de espaços interessantes ainda dentro do ambiente urbano para a vida dessas aves. Então Sorocaba ainda tem muita coisa bonita para ser vista, basta às vezes que a gente tenha os olhos voltados para isso. Que é verdade. Algum ser te causa medo, para finalizar? É o ser humano. Esse sim, porque as suas ações muitas vezes elas não são ações que estejam voltadas para o seu ambiente de uma forma geral. Ele vê, na maior parte das vezes, o seu interesse muito imediato e acima desse interesse não tem nada. Então faz-se tudo para atingir o seu objetivo imediato, aquilo que vai lhe trazer algum tipo de benefício de toda ordem, seja de ordem financeira e qualquer ela, e não importa o restante. Nesse campo de meio ambiente, disse no começo do programa, o nosso conflito muitas vezes é o conflito com o poder econômico e o poder político. Nessa hora em que o poder político resolve, acha importante politicamente, por conta de resultados eleitorais, muitas vezes, que se faça um empreendimento ali, e o poder econômico também acha que ali pode render mais, mas esse ali é um local que vai gerar um impacto muito grande, aí os defensores do ambiente, os defensores daquela vida natural passam a ser os inimigos do progresso, passam a ser os grandes vilões, quando, no meu entender, o vilão é o ser humano que quer fazer tudo o que lhe interessa a despeito e por cima dos interesses socioambientais, interesses, portanto, da coletividade. Coincidência ou não, eu concordo com você. Gabriel, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer, passa tão rápido, né? É uma conversa muito boa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós também agradecemos muito. E o Vida Pública de hoje conversou com o ex-vereador e ambientalista Gabriel César Bittencourt, e fotógrafo também, claro, da natureza. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.